Olá amigos, estamos de volta no quadro Contextualizando, Colégio Êxodos TV, professor Lucas e eu. Hoje nós vamos, aliás esse ano nós vamos tentar trazer assuntos relevantes, né? Que a gente possa repercutir nas nossas disciplinas, no nosso dia a dia, que possam contribuir de alguma forma com o aprendizado da gente, né? Que acaba estudando um pouco mais e vendo um pouco mais sobre o assunto, e de vocês que nos assistem e nos prestigiam, tá? Hoje nós selecionamos 3 temas. O primeiro, a economia do Brasil passa a ser, segundo o FMI, no final de 2023, a 9ª maior economia do mundo, passando aí a Rússia e o Canadá. Importante, né, professor Lucas? Muito importante, né? Essa reascensão do Brasil ao top 10 das economias expressa aí a vontade do Brasil de participar novamente desse jogo global, sim, né? Sim. Entre as grandes, inclusive buscando retomar ali o direito de voto na ONU, né? Porque ao pagar a dívida externa, o Brasil ele também retoma ali o direito de participar, né, das decisões na ONU, né, do voto na ONU. Então é muito importante aí essa reascensão do Brasil a esse top 10 das economias mundiais. Nós temos aí um ranking com os Estados Unidos, com quase 27 trilhões de dólares, China em segundo, 17,7, Alemanha em terceiro, Japão, Índia, Reino Unido, França, Itália, Brasil, Canadá e o parceiro do Brasil no BRICS, a Rússia, é o 11º colocado, né? Temos aí gigantes da economia. Japão, inclusive, é um dos nossos temas, na verdade é o nosso próximo tema, pode ser, né? A ordem não importa. O Japão está na mídia esses dias, ou esteve nos primeiros dias do ano, devido a um grande terremoto, né, Lucas? Terremoto de 7,6 na escala Richter. Terremoto muito forte. Assim, o Japão ali, como você é da área da geografia, você sabe, está ali numa zona de placas tectônicas, né, de encontro de placas tectônicas. Eu acho que aí você pode esclarecer, né? Quais são elas, né? Ali no Japão, pessoal, é um encontro de placas, na verdade 3 placas tectônicas, a euroasiática, a do Pacífico e a das Filipinas. Elas se encontram ali, uma de leste, outra de oeste, outra vindo do sul, e fazem com que toda aquela região ali forme um arco de ilhas, que é exatamente na zona de subducção, né, onde a placa é forçada por baixo da outra. E o Japão, ele é um país que já se prepara para isso, né? É um país que tem um histórico de grandes terremotos. E o que impressiona é que um terremoto dessa magnitude, 7,6, em um país menos desenvolvido, nós estaríamos contando milhares de mortos, né? E lá são um pouco mais de 100, né? Isso se deve ao desenvolvimento do país, né, Lucas? Sem dúvida. O preparo que eles têm, né, devido à incidência de terremotos, faz com que a arquitetura dos prédios já seja planejada para isso. Além disso, nas escolas, nos departamentos públicos, todos eles recebem instruções do que fazer quando acontece um terremoto. Então ele já tem ali todo o aparato, né, de segurança, todas as funções, né, que cada um faz na hora do terremoto, como se proteger. Então eles se prepararam, estavam preparados, né? Principalmente por causa do histórico, como você disse, de terremotos. O último grande que aconteceu foi em 2011, seguido de um tsunami, né, que devastou ali. Teve até um problema na usina de Fukushima, isso, né? Que também ocasionou problema na usina de Fukushima, né? Enfim, então eles já estavam ali nessa preparação, né, de futuros terremotos. Isso evitou grandes perdas. Sim. E o que mata em um terremoto, né, não é o terremoto, não é em si o abalo sísmico. O abalo sísmico assusta, mas são as construções, né, que desmoronam, né? Um terremoto desse na Turquia, de 7, que aconteceu também antes, matou muito mais gente, né? No Haiti nem se fala, em 2010 foi um absurdo. Com certeza.
Lucas, chegamos ao nosso último ponto, que é a questão do BRICS. O BRICS, vocês sabem, é um grupo, não é um bloco econômico nos moldes do Mercosul, da União Europeia, mas é um bloco, um grupo. Começou com o Brasil, Rússia, Índia e China. Aí a África do Sul foi acrescida, né, para ter um representante africano. Isso. O BRICS pegou, né? O BRICS começou a se relacionar mais, os países do BRICS chegaram a fundar um país, um banco de desenvolvimento, né? Aos moldes do FMI. E no ano passado, na cúpula do BRICS, foi anunciado 6 novos países. Sim. Só que a Argentina passou por eleições. A Argentina elegeu o ultradireita, né? Isso, ultradireitista, né? Javier Milei, que disse logo que assumiu que a Argentina não entraria no BRICS. Né? Ele, inclusive, durante a campanha do Milei, que é um assunto também interessante que a gente pode, inclusive, conversar nos próximos episódios, ele falou que não se relacionaria economicamente com o Brasil, muito menos com China, né? Isso já deixou de lado ali o Milei e a Argentina, né? nessa adesão ao BRICS. Por outro lado, os países do Oriente Médio, como o Irã, a Arábia Saudita, né, estão pleiteando ali, né, essa participação, né? No caso, eles foram... já começaram, né? 1º de janeiro, oficialmente entraram Arábia Saudita, Emirados Árabes. Emirados Árabes, para quem não sabe, é onde tem, por exemplo, Dubai, né? O Irã, o Egito e a Etiópia. Então, mais 2 africanos se juntam à África do Sul, 2 ali da Península Arábica, Arábia Saudita e os Emirados, o Irã, um pouco mais a nordeste dessa península, mas ali pertinho também, e formam esses agora 10 países, o que passou a ser chamado de BRICS Plus. E o que chama a atenção é que, tirando a Argentina, que acabou não entrando, todos os outros 5 são árabes e muçulmanos. De certa forma, esses 5 eles fazem um contraponto ao modelo americano, inglês, europeu, né? E os analistas dizem, Lucas, que isso aí de certa forma fortalece o papel da China e da Rússia no cenário mundial. Concordo, e eu concordo porque, né, a gente tem historicamente uma economia que se fortaleceu do lado ocidental, né, tendo ali Estados Unidos, Europa à frente, né, do capitalismo mundial, certo? Com a adesão, né, e com a ascensão da China, da Rússia e a adesão desses países árabes, né, do Oriente Médio, que são países economicamente fortes, né, pode ser, se a gente pode pegar o exemplo aí de Dubai, né, que teve aí um crescimento exponencial, né, o Emirados Árabes, né, isso tira um pouco o foco do Ocidente, né, na figura dos Estados Unidos, da Europa, né, perde um pouco a força da economia norte-americana, o dólar, né, ele tende a baixar, tende a desvalorizar, certo? E a economia desses países, né, o PIB desses países tendem a crescer. Você vê que um dos principais pontos do BRICS é tentar desdolarizar a economia, né? Ou seja, fazer com que o dólar não seja a principal moeda, né, dentro das transações econômicas, né, dentro das transações comerciais entre esses países. Porque veja bem, como acontece hoje em dia, né? Se o Brasil negocia com a China, né, essa negociação muitas vezes se dá em dólar, né? Se dá sobre o lastro do valor do dólar, né? Então uma mercadoria pode passar a ser agora na moeda brasileira, na moeda brasileira, né? No real ou no iene, que é a moeda chinesa. Então isso facilita, né, a relação entre esses países. Né? Você vê a China atualmente o maior parceiro comercial do Brasil. Né?
Então, tanto não faz como muito, importação. Exato, tanto exportação quanto importação. Então, não faz muito sentido essa transação comercial sem dólar. Verdade. Então, isso beneficia, né? Beneficia tanto o Brasil quanto a China. E no caso da China, né? No sentido dela se tornar ali uma economia, superar os Estados Unidos, né? Que essa é a intenção, eu vejo desses países, né? Sim. Superar a economia norte-americana. Né? Então, para o Brasil é bom, porque isso diminui ali o preço das mercadorias, desinflaciona a nossa moeda, fortalece o comércio, né? No cenário geopolítico mundial, isso representa, né, esse fortalecimento da China e da Rússia e, em contrapartida, né, o enfraquecimento do dólar nos Estados Unidos. Para você, reforçando o que você falou aí, há uma estimativa de que passe a ter o BRICS Plus, 46% da população mundial, 36% do PIB, né? 40% das reservas de petróleo, sem falar do algodão, do arroz, do minério, etc. Né? Uma coisa interessante também, Lucas, que eu noto em relação a esses países, é que essas economias baseadas no petróleo, elas começam a se diversificar. Veja, nós tínhamos há alguns anos apenas deserto e uma minoria na elite vivendo e acabou-se, eles confiando no petróleo. Hoje em dia nós temos Dubai, nós temos um grande prêmio de Fórmula 1 que anualmente vai para o deserto, e você sabe que construir uma pista de automobilismo de Fórmula 1 no deserto não é barato. A Fórmula 1 né? é um dos esportes mais caros, né, no planeta, né? Porque o Catar, além do combustível, a tecnologia, né? Enfim, a construção certeza. das pistas, toda a logística logística aí, meu amigo. O Catar recebeu a Copa do Mundo. Então esses caras, eles não são bobos. A Arábia Saudita, o investimento que eles têm feito no futebol, por exemplo, né? Trazendo grandes nomes, Cristiano Ronaldo, né? Objetivo, Neymar, diversificar a sua economia. Sair um pouquinho dessa dependência, porque um dia o petróleo, eu não digo acabar, sabe, Lucas? Eu não creio assim que vai acabar a ponto de procurarem não ter mais, então é o jeito de usar outra fonte. Mas assim, ele deixar de ser viável, né? E aí eles vão ter um baque muito grande. E por isso eles já começam a diversificar. Isso é interessante, né? Agora não pode se deixar de tocar no ponto que a maior parte dessas nações árabes, né, não são governos democráticos. Então, a gente tem ali a Arábia Saudita, né, que é uma ditadura, né? Uma família que está há muito tempo no poder, né? Os príncipes, né, ali, árabes. O Irã, né, que é uma teocracia, né? Ou seja, é um governo que tem ali a religião como ponto principal da sua política, né? Então, são governos que não são democráticos, mas o BRICS, né, ela tem ali um ponto, a intenção principal é essa questão da economia, né? Do peso econômico. Do peso econômico desses países. Né? Então, é importante só ressaltar que esses países não são democráticos, mas estão ali se aliando, né, entre si. Inclusive a Rússia também, né? A Rússia é uma democracia, né, com as suas ressalvas, né? Você tem ali o Putin que está, né, há mais de 15 anos no poder, né? Alternando entre presidente, primeiro-ministro, tudo. Exatamente, né? Muitos anos. Inclusive vai ter eleições na Rússia novamente esse ano, né? E o principal nome é o Putin, né? Para continuar no poder. E o Brasil fica num jogo de sinuca tremendo, né, Lucas? Porque, como você falou, a China é o maior parceiro comercial, mas o segundo maior parceiro são os Estados Unidos. Exatamente. Então ele fica ali no BRICS, aliado à Rússia e China, grandes rivais econômicos e políticos dos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo ele não pode abrir mão dessa amizade econômica, vamos dizer assim, com os Estados Unidos. Que é uma amizade de longa data, né? E que beneficia muito também o Brasil. Então é um cenário bem complexo para o Brasil. Bem complexo. O Brasil terá que se manter neutro aí. Neutro, em cima do muro, né? Sem poder muito pender nem para um lado nem para o outro. Gente, esse foi o nosso... Mais alguma coisa? Tranquilo? Eu estou satisfeito. Esse foi o nosso primeiro episódio da temporada 2024 do Contextualizando. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem, né? Deixem o seu like
e em breve voltaremos com mais um Contextualizando. Obrigado, professor Lucas. Tamo junto. Valeu, pessoal. Valeu, até a próxima.